a poltrona celestial. Eu não vou pregar sobre isso, vou pregar e vira pregação, descarrega, deixa ele pregar um pouco. Glórias a Deus. Saúde a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que Jesus dá, você pode procurar, meu amado e minha amada ouvinte, em qualquer lugar. Você nunca vai achar. Agora, se você dobrar o teu joelho e clamar a Ele, pedir essa paz e Ele ouvir, aí sim você vai receber. E você vai ver que não vai precisar de dinheiro, não vai precisar você pedir a alguém, né, um ser humano, mas sim somente a Ele. Essa paz só vem dele. E Ele dá essa garantia para nós, que está no livro de João 14, 26. Então, meu amado, essa paz que Jesus dá, o mundo não dá. O que o mundo dá é engano. Então, Jesus ele nos orienta através da verdade, que é a palavra. Por isso ele fala no livro de João 17: Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. O convite que eu faço para cada um dos meus amados e amados ouvintes que está neste lugar é: Jesus Cristo é a solução para o teu problema. Não importa o que você está passando hoje, não importa o que você vai passar, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo resolve tudo, se você crer e confiar nele. Jesus ele fala que ele veio ao mundo para libertar todos que estão presos. Presos em quê? Em pecado, na mentira e na falsidade, nas armadilhas de Satanás. Jesus é o único, meu amado, que pode te libertar. Ele é o único que pode te salvar. Então por isso creia somente na palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. E ele deixa, quando ele vai para a glória, ele deixa um professor, o qual aqui nessa terra não tem, o Espírito Santo. Se você humilhar ele, abrir o teu coração e deixar esta palavra entrar em teu coração, o Espírito Santo vai te instruir tudo que está escrito aqui. E aí nunca mais você vai querer viver essa vida igual todos hoje vivem, achando que é bom demais. Tudo que há neste mundo passa, mas a vida eterna jamais vai passar. E a vida eterna só está em Cristo Jesus. Então creia, como diz a verdade, e a verdade é a Sagrada Escritura. Eu quero deixar uma pequena mensagem que está no livro de 1 Pedro, para que cada um de vocês, meus amados e amados ouvintes, que estão ouvindo, venha meditar nela. Esta mensagem foi dita pelo nosso irmão Pedro. Se você lê as Escrituras, se você compreende o que o Espírito Santo te mostra dentro das Escrituras, você vai entender que Pedro era um homem errante. Era um homem que andou ao lado de Jesus e continuava errando. Mas quando o Senhor foi para a glória e enviou o Consolador, e Pedro realmente passou a enxergar através do Espírito Santo, eu te garanto, meu amado, ele não foi mais aquele errante não. Porque ele passou a ser guiado pela verdade. Ele passou a ser guiado pelo Espírito da verdade, o qual Jesus Cristo falou que viria para nos guiar em toda a verdade. Então o convite que eu te faço é: abra o teu coração para a palavra, porque está escrito no livro de Hebreus capítulo 3: quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não se turbe o vosso coração. A voz do Espírito Santo não é a voz de um pregador, não é de um padre, não é de um pastor, não é de um prefeito, não é de nada. A voz do Espírito Santo é do próprio Deus. Então ele deixa para nós tudo relatado nesta palavra. Então se você quer compreender como chegar até o reino do céu, como você deve viver para agradar a Deus, basta somente você abrir o teu coração para a palavra. Não estamos aqui para te julgar, nem para te condenar. Mas essa palavra que vai ser pregada hoje, ela tem poder, tanto para te condenar, como para salvar. E Paulo, ele dá essa garantia para nós no livro de Romanos, capítulo 1, que o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, para que nós possamos viver esta palavra, primeiramente, temos que crer, se arrepender, abandonar que é renúncia, e se esforçar a cada dia.
Porque Deus se agrada dos nossos esforços. Quando nós esforçamos a praticar o bem, Ele se agrada. E quando nós praticamos o errado e não se arrependemos, o Espírito Santo fica triste. Então, meu amado, Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para nos salvar, não para nos condenar. Mas infelizmente muitos não vão querer ser salvos. Mas a mensagem do Evangelho é pregada somente para aqueles que realmente querem ir para a glória. E por isso Jesus fala no livro de João, capítulo 10. Quem é de Deus ouve a palavra. E ele ainda fala ainda, quem é minha ovelha ouve a minha voz. Então, se você é ovelha de Cristo, tenho certeza que você vai meditar muito nesta palavra. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para ser um comércio. A palavra de Deus não chegou na nossa mão comprada pelo dinheiro e pelos desejos do homem. Mas a palavra de Deus chegou até nós através de um sangue, e sangue de um homem inocente. Chegou através de nós através de um sangue, e de um sangue puro e verdadeiro, que foi de Cristo. 1 Coríntios 7, 23 fala que ele pagou um preço caríssimo, o qual homem nenhum conseguiria pagar. E ele pagou para que todos nós possamos estar junto com ele na glória. Amém? Abra o teu coração para a palavra, meu amado. Busque hoje ter um concerto com o Senhor. Igual eu falei no início e repito, eu não sei como que está a tua vida, mas se a tua vida está em ruína, hoje é o dia de você abrir o coração para Jesus. Porque se tu não abrir, ele jamais vai entrar. Estamos pregando o Evangelho como Jesus, ele nos ensina através das cartas. Através de Mateus capítulo 10, ele nos ensina como nós devemos pregar e viver o Evangelho. E ele também fala o que vamos passar por causa do Evangelho. Então, se ele fala que de graça receber, de graça dai, o Evangelho de Cristo não pode ser comercializado. Estamos aqui pregando esta palavra fiel e verdadeira, porque sabemos do poder que ela tem. E garanto para cada um de vocês, meus amados e amadas ouvintes, ela não volta vazia. E tudo que está escrito neste livro é para aviso nosso. O apóstolo Paulo cita isso em 1 Coríntios capítulo 10. Basta você abrir o teu coração para alimentar dela e compreender o que está escrito. Glórias a Deus. E a mensagem que Pedro ele cita aqui fala do amor fraternal, da paciência nas aflições, segundo o exemplo de Cristo. E a mensagem está escrita assim, 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, como este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a carne, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Repito, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos homens, dos gentios, andamos em dissolução, concupiscência, borracharias, glotonarias, bebedice e abomináveis idolatrias, e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas estas coisas. Portanto, se lhe sobra, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros,
porque o amor cobrirá a multidões de pecado, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. O dom com que recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Esta mensagem é tão maravilhosa. Quando você abre o teu coração para ela e procura meditar, você vai ver que tudo que está escrito aqui nesta palavra, ela está escrito para nos levar para a glória. Nenhuma mensagem da palavra do Senhor, ela coberta os desejos da carne. Ao contrário, ela te liberta da carne. O que é carne? Pecado, meus amados. O que é pecado? Tudo que você tira de Deus, você está cometendo pecado. Muitas pessoas deixam de adorar o verdadeiro Criador para adorar quem? Criatura. Quem é criatura? Homens. Homens. Então, quando a gente fala para alguém ir para os caminhos do Senhor, a pessoa fala, mas qual o caminho? Cadê esse caminho do Senhor que você fala? Eu quero dizer para eles, e como eu digo para todos, o caminho do Senhor é Cristo Jesus. E a garantia está em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem esse caminho, jamais vamos chegar ao céu. Porque como que você vai chegar em um lugar se não tem um caminho para você ir? Então Verdade, Senhor. Jesus Cristo é a verdadeira religião. É o único que consegue te ligar até Deus. Por isso, no livro de Tiago fala que se você é religioso e não refreia a tua boca e não pratica o bem, a tua religião é vã. Quer dizer, a religião não vale nada. Porque aquele que está em Cristo Jesus, jamais, meu amado, jamais vai querer praticar o mal. Porque se ele tentar praticar o mal, o Espírito Santo exorta. Aí como que a pessoa vê o Espírito Santo? Você abriu o coração aqui, ó, para a Escritura. Porque muitos falam que é um livro. Mas uma coisa eu te falo, ela é um livro fechado e teu coração trancado. Mas se você abrir ela e abrir o teu coração, te garanto que não é não. É o próprio Cristo falando contigo. Então Pedro ele cita aqui, quando nós vivíamos na carne, nós vivíamos em quê? Bebedice, mentira, glutonarias, abomináveis idolatrias, porque muitos pensam que a idolatria é somente imagem de escultura. Está enganado, meu amado. A idolatria é tudo que você separa de Deus. Você deixa de adorar a Deus para adorar quem? O homem, você é um idólatra, porque você está deixando de adorar o verdadeiro Salvador para adorar um pecador. Então, meu amado, abre o teu coração para a palavra e o Espírito Santo te dá o discernimento correto. Então, todos aqueles que amam Cristo Jesus, ele ama a palavra de Deus. E a resposta está no livro de João capítulo 10, porque ele fala que ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a voz dele. Então Jesus Cristo, meu amado, ele veio para resgatar todos os prisioneiros que estão presos no pecado. Basta você abrir o teu coração, aceitar a palavra dele e se arrepender. Porque sem arrependimento, de maneira nenhuma, chega ao perdão. E sem perdão não chega a Cristo. E sem Cristo não tem salvação. Aleluia. Então Jesus ele fala no livro de João capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Muitas religiões falam, quando uma pessoa falece, fala, não, ele está no céu, fica tranquilo. Tem certeza? Porque tem que ter certeza. E eu afirmo que não. Porque Jesus deixa essa certeza, deixa essa base, a Escritura. E ele próprio fala que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, como que a pessoa morreu e está no céu? Então, meu amado, não vai de acordo com a filosofia do homem, não vai de acordo com a tua sabedoria própria, mas dê É assim, filho.
dê a oportunidade para que o Espírito Santo entre no teu coração. O Espírito Santo jamais vai invadir a tua vida. Pai do Senhor, varão. Jamais o Espírito Santo vai invadir a tua vida. Jamais, porque ele não é atrevido. Agora Satanás vai, meu amado. Satanás, ele caça todo meio de te enganar e te destruir. Porque o papel dele é esse, mentira e engano. Mas Jesus é libertação e vida eterna. Então busque, tenha um concerto com o Senhor. O convite que eu te faço é, vai para os pés do Senhor hoje, não deixe para amanhã. Faça uma oração onde você estiver, entrega a Ele os seus caminhos, pede a Ele perdão pelas tuas iniquidades, o qual eu, esse pregador falho, que sou eu, Aníbal, faz. Todos os dias me humilho aos pés dele, porque eu sei que sou falho, mas não tenho prazer mais na falha. Aí a diferença daquele que realmente sentiu a presença do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele, meu amado, te alerta do que você está fazendo, todo momento. Se você estiver fazendo certo, ele vai te alertar e vai te mostrar que você tem que continuar. Se você estiver praticando o erro, ele vai te exortar para que você abandone e confessa ao Senhor Jesus e ele perdoa. Então, meu amado, todos os dias temos que pedir perdão. E o que nos separa de Deus é o pecado, mas é um pecado de prática. Então, aquele que está em Cristo Jesus não tem prazer mais no pecado, pois o Espírito Santo os lapida e transforma todo instante. Busque, com toda sinceridade, alimentar da palavra, para que um dia você possa compreender o que está escrito nessa palavra. Porque Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, que a palavra de Deus ela é espiritual e se ensina espiritualmente. E o homem natural não compreende e não pode compreender, porque a palavra de Deus é espírito e ela é espiritual. Então ore ao Senhor, peça a Ele o discernimento e te garanto que se Ele ouvir teu clamor, Ele vai ouvir. Amém? Que o Senhor Jesus possa visitar o coração de cada um daqueles que ouviu esta mensagem e que venha a partir de hoje ser uma nova criatura, para que quando o Senhor voltar, esteja junto na glória. Amém? Isso é bom. R$ 500 para cada.